Ó, vamos resolver mais dois probleminhas aqui porque tá divertido. Ó, observe que é a mesma lógica, viu? Em todos eles. Ó, vamos pegar aqui o 109. Vou escolher uma letra aqui. Pode ser o C, para não começar no A, né? Se a gente conhece livro de matemática, o A é mais fácil. Então tá assim, ó. Qual que é o limite quando x tende a zero da função logaritmo natural de 1 mais 2x sobre x. Ó, primeiro vamos ver se é indeterminado isso, né? Provavelmente sim, né? Se você conhece livro de matemática, né? Ó, se x tende a zero, o f de x, que é a função, né? Tende, a ver que eu não escrevo igual, tá? Ela tende a ser o logaritmo natural de 1 mais 2 vezes zero sobre zero. Aí eu fiz o x tender a zero, que vai dar ln de 1 sobre zero, e o logaritmo de qualquer logaritmo de 1 é zero, né? Porque para dar 1 tem que ser elevado a zero, então isso ficou zero sobre zero. Aí isso é uma indeterminação. Para quem não sacou ainda, eu estou dizendo que nenhum dos números de cima são zero, né? Eles tendem a. Viu que eu não coloquei igual nenhuma vez aqui, eu coloquei tende a. Essa setinha aqui. Aí então a gente vai voltar lá e vamos usar um truque. Tá, então a gente vai usar um artifício. Aí, então volta aqui, ó. Já que eu sei que é indeterminado, vamos dizer, aí vamos pensar no limite fundamental, tá? Primeiro vamos usar propriedade de log. Ó, aquele sobre x, posso escrever 1 sobre x aqui. Que é a mesma coisa, tá? Multiplicar por 1 sobre x é a mesma coisa que dividir por x. Aí isso vai ficar assim, então. Limite para x tendendo a zero. Isso aqui, como propriedade, vai virar o expoente do logaritmando. Certo? Deixa eu apagar aqui, senão vai ficar feio. Aí eu transformei aqui numa função exponencial com base variável e expoente variável. Então tem a ver com o número de Euler isso, né? Com aquele limite trigonométrico exponencial fundamental, não trigonométrico, exponencial, tá? Esse aqui, né? Que é limite para x tendendo a mais infinito ou a menos infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x, isso dá um número de Euler. Então a gente vai usar um artifício para transformar essa parte aqui nisso aqui. Então vamos fazer isso. E daí é manjado, porque se você viu minhas aulas anteriores, eu estou fazendo isso o tempo inteiro, tá? Então esse 2x, o 2x eu vou dizer que é 1 sobre y. Aí já vou trocar aqui, tá? Então vai ficar assim, ó, limite para x tendendo a zero. X tendendo a zero não, isso aqui não vai ter x mais, né? Vai ser y, né? Vai ser o ln de 1 mais 1 sobre y. Eu troquei o 2x por 1 sobre y. Agora vamos ver isso aqui, né? O que eu faço com isso, né? Aí aqui dá para você escrever que o x é 1 sobre 2y. Então, invertendo os dois lados, quer dizer que 1 sobre x é igual a 2y sobre 1. Né? Igual a 2y, então. Eu que eu inverti um lado e outro. Né? Então, onde está 1 sobre x, a gente vai escrever 2y. Bom, agora tem a questão do x tendendo a zero, o que vai acontecer com esse y? Né? Aí pega isso aqui, ó. O y, ele é 1 sobre 2x. E aqui, ó, se x tende a zero, pela direita,
Isso aqui tende a ser um número muito pequenininho, né? Mas positivo. Aí o y tende ao infinito. Positivo, né? Aí se x tende a zero pela esquerda, aí é um zero a esquerda do zero é negativo. Isso aqui tende a ser um número negativo, mas muito pequenininho, do tipo menos 0,000000001, né? Aí 1 dividido por isso vai dar um baita número em módulo, né? Vai crescer em módulo. Então quer dizer que o y vai tender para menos infinito. Então quer dizer que se x tender a zero pela esquerda ou pela direita, vai acontecer isso aqui. Então isso aqui vai ficar assim, né? Aí usa uma propriedade de potência agora. Vai ser assim, 1 mais 1 sobre y elevado a y, e para ficar 2y, né? Elevado a 2. E aqui tem um ln. Certo? Aí quando x tender a mais ou menos infinito, isso aqui tende a ser o número de Euler. Porque é isso, né? Então vai ficar o limite... Vai ficar o limite não, né? Agora a gente está resolvendo, né? Então vai ficar o logaritmo natural. Ó, o y tendeu a mais e menos infinito. Então o colchete tende a ser o número de Euler. Então vai ficar o ln do número de Euler ao quadrado. Ao quadrado por causa disso, né? E pelas propriedades do logaritmo, isso aqui é a mesma coisa que 2 ln de e. Se eu não fiz nenhuma bobagem, a solução é essa aí. Certo? Tem ninguém para responder aqui, né? Mas é mania de professor. Aí, para finalizar aqui, né? Tem o 110. Eu vou abrir outra camada aqui, porque o Eike me ensinou esse negócio das camadas e eu gostei muito. Ó, o 110 é assim. Agora vamos tentar ser mais breve. É para você falar quanto que é o limite para x tendendo a zero da raiz quadrada xésima, não é quadrada, hein? Tá errado, né? Quadrada se aqui fosse 2, né? É a raiz de índice x, de 1 menos 2x. Aí é o seguinte, né? Aqui, né, para ser raiz, o x só poderia ser número de 2 para cima e natural, né? Para ser assim, raiz quadrada, raiz cúbica, tal. Então, antes da gente responder o cara, vamos transformar isso aqui em potência. Tá? Então, ó, ele propôs isso, né? Mas a gente vai transformar em potência. Então vai ficar... Aí o x vai poder ser não inteiro. Vai ficar 1 menos 2x elevado a 1 sobre x e x tendendo a zero. Aqui, né? Eu usei essa propriedade da radiciação, né? Ó, a raiz enésima de a elevado a m é a elevado a m sobre n. Então, isso é o índice. O índice era x ali. E aqui, né? Isso aqui estava elevado a 1. Então, ficou 1 sobre x. Ó, agora a mesma lógica, né? Agora você vai usar o artifício, tal. Vai ficar tudo igual ao outro, né? Vamos mudar só o efeito aqui, ó. Pensa no limite trigonométrico fundamental. Eu vou falar que o menos 2x é 1 sobre y. Aí já vou trocando aqui, já, tá? Pra gente ganhar tempo. Então, como eu falei que o menos 2x é 1 sobre y, vai ficar 1 mais 1 sobre y. Aí aqui o x, ele é 1 sobre menos 2y. Quer dizer que o 1 sobre x, então... O inverso é menos 2y. Que aí você vai trocar aqui, né? Olhando isso, se x tender a zero pela direita, eu vou até isolar aqui, tá? Fica melhor, ó. O y fica assim, ó. 1 sobre menos 2x. Ó, se x tender a zero pela direita, isso aqui tende a ser um número negativo, mas muito pequenininho, né? Do tipo menos 0,0000. Então o y vai tender a ser menos infinito. Porque essa divisão vai dar menos, né? E se x tender a zero pela esquerda, aí isso aqui vai tender a ser um número positivo, mas pequeno. E 1 dividido por número pequeno vai tender a ser mais infinito. Ó, ficou ao contrário por causa desse menos aqui, né?
Então, quando eu estou pela direita, os números são positivos, então aqui vai dar menos, aí a divisão vai dar menos. Quando eu estou pela esquerda, aí aqui já é menos, esse daqui vai ser menos, vai ficar mais, a divisão vai dar mais, né? Aí vai ficar assim, então. Bom, aí usando uma propriedade de potências, né? Vai ficar assim, 1 mais 1 sobre y elevado a y elevado a menos 2. Aí conseguir, né? Aí o que está em colchete, quando o y tender a mais ou menos infinito, o colchete vai tender a e, isso aqui. Aí como o colchete está elevado a 2, vai ficar e a menos 2. Aí pode ser essa a resposta, ou assim. Tá bom? E aí chega desse assunto, né? Daí proponha outras resoluções, outras coisas. Ah, eu posso ajudar, eu acho. Ó, voltando aqui, né? Eu esqueço disso, né? Vamos parar a gravação. Boa noite para vocês.